Continuando então nossa jornada pela simulação híbrida, vamos nessa segunda parte da nossa videoaula entender um pouquinho mais sobre um dos tipos de simulação, que é a simulação a eventos discretos. Lembrando, a simulação híbrida é a combinação de vários tipos de simulação. Nessa segunda parte, vamos estudar apenas a eventos discretos, para entender o que ela representa, como ela é construída e visualizar alguns modelos, alguns exemplos no nosso NLogic. Começando então, nossa simulação em eventos discretos, ela tem por objetivo reproduzir atividades de entidades que compõem um sistema como um todo. Notem que são várias palavrinhas aqui para introduzir o que é esse bendito evento discreto. Resumidamente, vamos reproduzir, vamos fazer um modelo, conforme comentado na primeira parte dessa videoaula sobre simulação como um todo. O modelo representa o estado real, o ambiente real de processo, só que ele representa as partes relevantes desse processo. Aqui na simulação eventos discretos não é diferente. Vamos buscar os itens relevantes do processo produtivo, qualquer que seja, e tentar trazê-lo para um modelo, primeiramente diagramado, depois virtual, computadorizado. Este modelo irá possuir atividades, normalmente representado por postos de trabalho ou por transformações da entidade. Esta entidade é a matéria-prima, a peça, o elemento que irá sofrer a transformação ao longo do processo produtivo. Juntando atividade mais entidade, surge então todo o fluxo de processo do nosso sistema. A partir de todo esse fluxo de processo, conseguimos visualizar comportamentos, melhorias, ver atividades que agregam ou não agregam valor, além de melhorias dentro desse nosso processo produtivo. A ideia da simulação em eventos discretos é que, a partir de determinado momento, ocorre um evento. Como assim? Chega uma peça, chega uma pessoa, chega algo dentro de um posto de trabalho, de um local, de algo a ser executado, de uma atividade como um todo. A partir deste momento, da ocorrência do evento, eu disparo a simulação. Ocorre algo naquele local, ocorre alguma coisa com aquela entidade. Essa é a grande vertente da simulação a eventos discretos. Este algo que acontece pode ser uma ocorrência de qualquer tipo de evento, existem vários possíveis, e o tempo de ocorrência pode ser tanto determinístico, números inteiros, como também tempos estocásticos, que é o mais comum nos meios simulados, pois há uma grande facilidade de inclusão deles, com elementos probabilísticos, como distribuições de normal, distribuições exponenciais, entre outras. Dentro então desse evento discreto, eu vou ter um objeto a ser estudado, que aqui a gente chama de entidade. Esta entidade possui algumas características, alguns comportamentos que são chamados de atributos. O estado do sistema é embasado nesses atributos e acontece uma mudança do ponto A para o ponto B neste sistema quando ocorre um evento durante um tempo pré-determinado. Essa é a ideia básica nossa da simulação a eventos discretos. O fluxo de desenvolver esse tipo de simulação é bem descrito na literatura e também na prática. Desde a década de 1990, tem diversos autores, diversos gestores que utilizam essa prática de simulação a eventos discretos de forma bem grande, em diversos tipos de ambiente, diversos tipos de áreas produtivas, tanto comércio, indústria, agropecuária, serviço, qualquer que seja o fluxo que tenha entrada, processo, saída, é possível simular a eventos discretos. Aqui, por exemplo, existe um fluxo do Schuif Medina, de 2006, no qual ele trabalha a simulação de eventos discretos em 3 grandes fases. A primeira fase, eu concebo o meu modelo, ou seja, busco por um formato diagramado o como o ambiente real é executado, o que há de relevante nesse ambiente real. Na segunda fase, implementa-se este modelo diagramado dentro de algum tipo de software, dentro de algum tipo de ambiente virtual. E, por fim, a análise. Faz-se testes, experimentos, tentativas, tratativas com este modelo.
a fim de melhorá-lo, de reduzir gargalos produtivos, de aumentar a produtividade, entre vários outros objetivos possíveis. Então, basicamente, podemos dividir a simulação em eventos discretos nessas três grandes áreas. Traduz-se o ambiente real em diagrama, fluxograma, IDF, blueprint, entre outros do FMN. Transporta-se para algum software, algum meio computacional, no nosso caso será o NLogic, e posteriormente se fazem análises e experimentos com este modelo virtual. Também em 2010, Montivec propôs a mesma concepção em 3 fases, concepção, implementação e análise, um pouco mais detalhada para a gente em seus trabalhos. Também bastante utilizado este passo a passo. Assim como outros autores também propõem, cada um com seu nível de detalhe. Dentro do SED da simulação eventos discretos, alguns conceitos, alguns palavreados, jargões, são importantes de serem entendidos. Primeiro, o jargão relevante é o jargão considerado local. Toda vez que se falar em local, é uma estação de trabalho, um posto de trabalho, um local onde são realizados os processos e as atividades. Então, por exemplo, a peça chega em um torno. Quando eu falo torno, é um local, um posto de trabalho, o qual demanda um tempo para se executar uma atividade. O cliente chega na fila do caixa. A fila é um local, assim como o próprio caixa que executa aquela atividade. Então, demandando um tempo para executar a atividade, considera-se como local. Já o jargão entidade, ele é o objeto que comentamos lá na orientada a objeto, na programação orientada a objeto. Ele é o elemento que sofrerá as mudanças. Basicamente, uma peça, um cliente, algo que sofre mudança ao longo do processo produtivo. O atributo, ou a propriedade, a característica, é algo relativo a essa entidade. No NLogic é chamado de propriedade, no qual podemos inserir variáveis, parâmetros, entre outros. Mas no jargão tradicional da simulação a eventos discretos, são os atributos das entidades. Recursos são os elementos que auxiliam nesse processo produtivo. Por exemplo, máquinas, pessoas, funcionários, esteiras. Tudo isso eu posso utilizar como recurso no ambiente da simulação a eventos discretos. As filas são bastante comuns em todo tipo de processo produtivo, e por isso elas têm um tratamento especial em toda a simulação a eventos discretos. Vamos ver, ainda neste vídeo, um pouquinho mais sobre as filas. E o próprio processo produtivo, que é a operação, que é a realização de alguma atividade para transformar o elemento A em um elemento B. Então são jargões comuns dentro da simulação a eventos discretos. Começando então a trabalhar jargão por jargão, os mais relevantes, o primeiro e relevante de se entender é esse bendito evento. O que é evento dentro da simulação a eventos discretos? Basicamente é um momento importante, algo que acontece que é relevante no sistema e que inicia todo o fluxo produtivo. Qualquer mudança que vá acontecer durante o modelo de simulação só acontece porque ocorre um evento. Starta-se alguma coisa para que a simulação progrida. Se não acontecer nada, a simulação fica parada. Por exemplo, chegou uma peça, ocorreu um evento, logo começa-se a simulação. A máquina quebrou, ocorreu um evento, pode-se fazer a manutenção dela, uma simulação da manutenção. O cliente chegou no banco, acontece um evento da chegada dele e a partir dali o banco começa a operar. Então toda a simulação eventos discretos trabalha com eventos. O evento em si não demanda tempo, é só um start, um clique. Porém, a partir dele geram-se atividades, processos que aí sim demandam tempo. A partir deste evento, causa-se mudanças nos modelos e os eventos podem ser agendados, cancelados, executados, imputados de várias formas no nosso modelo. Algumas características dos eventos, a principal delas, pode-se acontecer uma sequência de processos somente a partir de uma sequência de eventos.
A partir do evento em si, que ocorre o processo produtivo, no nosso caso, a simulação. Os processos produtivos não têm tempos contínuos. Eles vão ter tempos determinísticos ou estocásticos, ou seja, não é para sempre. Vai ter um tempo específico para cada atividade, para cada conjunto de processos que ocorrerem. E o nosso modelo, de forma programável, ele vai saltar de evento para continuar com a simulação. Por exemplo, a peça chega no almoxarifado, primeiro evento. A peça sai do almoxarifado, segundo evento. A peça chega no torno, terceiro evento. A peça é processada pelo torno, quarto evento, e assim sucessivamente. A partir de eventos, a simulação transcorre durante o tempo determinado. Segundo o jargão relevante, a gente já comentou um pouco, são as entidades. As entidades é a parte principal, é o que é transformado ao longo do nosso processo. Pode ser uma transformação física, uma transformação química, de psique, de localidade, o que quer que seja. Um cliente sai de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro. Ele sofreu uma transformação de local. O cliente entrou no hospital doente e saiu curado. É uma transformação de psique, de saúde. A peça entrou no torno, saiu o produto acabado. É uma transformação física. E assim por diante. Qualquer elemento que sofra alguma transformação durante o processo de simulação é classificado como entidade. Essas entidades normalmente são passivas. Elas precisam que aconteça o evento para ela se transformar. Elas fluem pelo processo ao longo dos eventos sucessivos. São injetadas em cada um desses eventos. Eu insiro uma peça no almoxarifado, eu insiro uma peça no torno, eu insiro um cliente na fila do banco. Existem apenas durante o tempo nas quais elas estão no sistema. Após finalizar o modelo simulado, elas desaparecem, geram-se relatórios. Posso ter mais de uma entidade simultânea e são associados sempre a algum tipo de representação física. Um cliente, uma peça, uma fila, uma máquina, algo do gênero. Outro elemento importantíssimo na simulação de eventos discretos são os nossos recursos. São os inputs que nos auxiliam a transformar as peças, os elementos no nosso processo, as entidades. Estes recursos podem ser máquinas, podem ser trabalhadores, podem ser esteiras, podem ser transportadores, o que quer que seja que nos auxilia a executar determinada atividade é considerado como um recurso. Esses recursos são relevantes e é uma das funções da simulação. Tentar melhorar, otimizar a utilização de tais recursos ou aumentar, reduzir recursos na nossa empresa. Por exemplo, um médico é um recurso dentro de uma cirurgia. O cliente é o paciente que está ali executando a cirurgia. O médico é um recurso. Uma empilhadeira é um recurso que leva uma peça do ponto A até o ponto B. Já um operador é um recurso para executar um serviço. Estes recursos podem ser do tipo estático, eles ficam paradinhos. Por exemplo, uma máquina torno, ela não se mexe, ela fica parada. Por exemplo, um guichê de rodoviária também fica parado. Então são estáticos, não são movidos nem pelo sistema, nem por si mesmos. Eles podem ser portáteis, alguém movimenta ele, por exemplo, uma empilhadeira. Eu preciso de uma pessoa para movimentar a empilhadeira. E pode ser móvel. Eu posso movimentar e ainda mover outras coisas com o meu recurso. Diversos são os recursos que podemos utilizar na simulação de eventos discretos, depende do nível que você deseja ter de relevância. Eu desejo simular os operadores, desejo simular as máquinas, desejo simular as ferramentas, o que eu desejo executar na simulação de eventos discretos. Outra característica da simulação de eventos discretos é o tempo. O tempo é quase que uma entidade. Ela representa os tempos de processo, o tempo de fluxo, o tempo da própria simulação. Eu posso simular um modelo durante um dia, durante um ano, durante um período indeterminado. Uma atividade pode ter uma duração variável, pode ter uma duração determinística. Então, o tempo é relevante e é um dos fatores primordiais dentro da simulação. Novamente, normalmente utilizamos estes tempos em formato estocástico,
de probabilidades, alguns conjuntos ou de normal, de exponencial, de distribuição beta, que dentro dos modelos do software simulados são simples de serem inseridos. Outro elemento fundamental, igual já comentado, são as nossas filas. A fila é intrínseca a qualquer tipo de processo. Estou na agropecuária, por exemplo. Estou colhendo milho. A colheitadeira espera o começo do processo. Colhe-se milho e coloca ele numa fila para entrar no caminhão. O caminhão fica numa fila para chegar no silo. Do silo tem outra fila de caminhões para levá-lo ao porto ou levar a alguma indústria. Então, todo tipo de processo, seja indústria, comércio, serviço, agropecuária, tem filas envolvidas. Estas filas devem ser e são relevantes dentro do modelo simulado e têm algumas características embutidas nela. Eu posso, por exemplo, ter as filas do formato FIFO, First In, First Out, primeiro que entra, primeiro que sai. A primeira peça que entra no torno é a primeira peça que sai do torno. Porém, existem outras formas de fila. Eu posso ter, por exemplo, uma fila do tipo LIFO. O último que entra é o primeiro que sai, ou LIFO em inglês. Este tipo de fila, basicamente, são pilhas. Eu vou empilhar uma caixa e a última caixa que eu colocar lá em cima vira a primeira que sai. Posso ter filas de ordens aleatórias, filas de prioridade, entre outras possíveis. Outro elemento importante do nosso SED, talvez o mais relevante, é o fluxo de processo. Dentro dos eventos discretos desse tipo de simulação, devemos indicar quais são esses eventos. E normalmente essa indicação vem do modelo conceitual, que é o nosso modelo diagramado. Basicamente, pegamos o modelo real, o ambiente mesmo de produção que estamos trabalhando, e transformamos ele em um diagrama, qualquer que seja a versão desse diagrama. Aqui, por exemplo, um diagrama chamado IDF-SIM. Nesse diagrama, assim como no fluxograma, no BPMN, tenta-se traduzir o ambiente real em um ambiente diagramado para apresentar quais são os passos, quais são os eventos que acontecem dentro da simulação. Dentro do fluxo de processos, outro formato são os fluxogramas, e o NLogic, o software que estamos utilizando, utilizará-se de fluxogramas mesmo. Ele utiliza em sua concepção uma estrutura por blocos de ação baseada em fluxograma, mais parecido inclusive com o BPMN, mas é um jeito bem simples de desenhar o processo produtivo dentro do NLogic. Começando então a simulação em eventos discretos dentro do software NLogic, ele possui dentro de sua biblioteca uma biblioteca de modelagem de processos, é a primeira do Palette. E dentro dela existem vários tipos de blocos de ação que representam atividades específicas de um evento, de um processo produtivo. Temos, por exemplo, o evento de espera, ou o evento de serviço, ou o evento de fila, o evento de acoplamento, de transformar em lote. Então, são vários tipos de eventos que possuem blocos de ação já pré-programados, o que facilita a nossa construção da simulação. Aqui para vocês tem diversos deles, e ao longo das videoaulas vão ser apresentados vários desses blocos de ação. Por exemplo, o primeiro bloco, Source, lá em cima da nossa tabela, ele gera uma entrada no processo. Por exemplo, entram peças no almoxarifado. Para eu indicar que está entrando algo, utiliza-se o source. Para finalizar, como se fosse um ponto final do nosso modelo, a gente usa o botão sync, que é o botão de fim. Temos as filas, o queue, delay para tempo de processo, resource pool para conjunto de recursos, um conjunto de máquinas, conjunto de operadores, conjunto de empilhadeiras. Temos o size para acoplar este conjunto de recursos com o nosso local de trabalho. Temos o release para desacoplar. Temos o service, um serviço, algum tipo de atividade a ser executada. Select pool ou select pool 5 para dividir uma atividade em mais de uma rota. Mover para, entre vários e vários outros possíveis. Por exemplo aqui,
Batch, eu estarei juntando várias peças em um lote. Já é um bloco de ação específico para isso. Temos o Pickup e o Drop Full, para entrar um recurso ou um agente dentro de um recurso. Ou, no caso do Drop Off, sair um agente, uma entidade de determinado recurso. E temos aqui alguns outros exemplos, o Assemble, que é de transformar várias entidades em uma montagem, virando só uma, e temos os medidores de tempo também. Cada um desses blocos de ação gera uma atividade já pré-desenvolvida, pré-programada. Cabe a gente, como programadores, como modeladores de uma simulação, colocar as propriedades, as características para fluir da forma adequada e representativa essa simulação. Aqui alguns exemplos apenas para verificar a montagem desse fluxograma dentro do NLogic. Começa-se com um source, por exemplo, uma entrada de alguma coisa, executa-se a união dessa peça, dessa entidade, com os caminhões trucks. Então, size pega o conjunto de recursos e junta com a entidade que chegou. Executa-se um trabalho pelo load. Demora-se um tempo nesse trabalho, um delay time, outro tempo para outro serviço, outro tempo para outro serviço, libera-se o caminhão e finaliza-se o processo. Então, um fluxo simples com 4 postos de trabalho, basicamente, no qual cada posto de trabalho é executado junto com o caminhão e junto com os operadores dentro aqui do outro Resource Pool. Aqui outros formatos, existem blocos diversos, inclusive em outras bibliotecas. Mas sempre segue a mesma ideia. Entra-se alguma coisa, produz-se da forma ideal, que melhor representa o ambiente real, e sai o produto acabado ou o serviço executado, a pessoa transportada, entre vários outros elementos da simulação em eventos discretos. As aplicações da simulação em eventos discretos são diversas. Podemos aplicar em qualquer fluxo produtivo. Como toda simulação, tendo entrada, processo, saída, é possível simular. A grande característica aqui é que a simulação em eventos discretos depende de um evento. Eu preciso que aconteça o evento para startar a simulação. Por exemplo, em portos ou aeroportos, eu posso dimensionar quantos check-ins, quantos operadores são necessários, qual que é a capacidade de ocupação de um porto por caminhões, quantos containers cabe naquele local. Em bancos, qual que é o tamanho ideal de fila, quantos caixas devem atender. Em cadeias logísticas, qual que é o melhor percurso, quanto de matéria-prima que eu consigo alocar. Em call centers, centrais de atendimento, entre vários e vários outros elementos, hospitais, parques de diversão, restaurantes e qualquer tipo de processo produtivo. Tendo entrada, processo, saída, conseguimos simular por meio do SED. Para fazer essa simulação, existem alguns softwares dentro do mercado. Alguns têm o formato gratuito, outros apenas pagos. Por exemplo, um dos mais antigos e ainda bastante utilizado, temos o Arena. Ele é bastante parecido na formatação com o NLogic, na formatação de fluxogramas dentro do processo, porém, aos poucos veio sendo substituído por conta das animações. Temos ainda o Simu 8, FlexSim, que já tem uma habilidade 3D dentro dele, o NLogic, que é tem formato multimétodo, além do 3D também, e é o que a gente vai estar executando, assim como Extend Sim e ProModel, entre vários outros possíveis e disponíveis no mercado. Com isso, então, fizemos um breve resumo do que é simulação em eventos discretos. Existem vários materiais sobre este conceito, sobre essa disciplina, abordando cada um dos elementos dele e com vários softwares possíveis. Mas, aqui no nosso caso, vamos direto para o NLogic trabalhar com modelos de simulação em eventos discretos dentro desse software, para entender como que ele vai funcionar. Abrindo então o NLogic, conforme visto na videoaula passada, ele abre nesta tela de boas-vindas, no qual temos vários exemplos possíveis. Fechando estes exemplos, podemos startar um modelo por File New, começando um novo modelo, que já no próximo vídeo a gente já vai iniciar o primeiro deles.
Mas aqui dentro do Palette, na primeira aba de modelagem de processos, temos todas as opções vistas e todos os blocos possíveis para desenvolver o fluxo de atividades dentro do nosso NLogic. A partir então do próximo vídeo, vamos iniciar vários modelos para aprender vários desses elementos, desses blocos de ação, e também alguns comandos, algumas funções do Java embutidas no NLogic. A ideia é entender o funcionamento do software a partir da simulação de eventos discretos e destes pequenos exemplos desses modelos a serem construídos. Cada modelo vai ser apresentado para vocês de onde ele veio e também explicado passo a passo em formato de tutorial o como vamos executá-los dentro do NLogic. Agradeço a atenção de todos e vamos agora partir para o nosso primeiro modelo de simulação a eventos discretos já no nosso próximo vídeo. Muito obrigado!